Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você. E como você sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, pois cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. Assim, ao darmos sequência ao nosso estudo no livro de Apocalipse, especificamente o estudo do capítulo 17, devemos ficar atentos, porque aqui certamente encontraremos declarações sobre o juízo divino plenamente aplicáveis às nossas vidas. Você sabe que no início dos nossos programas, nós registramos as suas correspondências, e hoje eu registro o e-mail que recebemos do Carlos, que nos enviou sua mensagem lá de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Querido pastor Itamir, graça e paz da parte de Deus. Estou escrevendo para pedir oração pela minha vida sentimental. Peço que ores por mim para que essa pessoa que conheci possa fazer parte da minha vida. Quero dizer também que tenho ouvido todos os dias o Através da Bíblia e anoto em um caderno o que aprendo. Deus te abençoe. Um grande abraço, Carlos Alessandro. Querido irmão, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa e, como eu lhe respondi, um critério que você deve ter em mente na definição do seu relacionamento é que ele deve ser baseado em Cristo. O padrão para o cristão que quer obedecer a Deus é escolher alguém cristão para estabelecer o seu relacionamento. Como você já pediu, nós estamos já orando por você e agora eu quero convidar você exatamente para orarmos pedindo as bênçãos de Deus para o nosso projeto e especificamente para o estudo de hoje em Apocalipse. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e concede-nos também, nós te pedimos, a capacitação para aplicá-la em nossas vidas. Abençoa o Carlos nessa área da sua vida, nessa área sentimental, que ele tenha a Tua direção. Obrigado, Pai, pelos estudos de Apocalipse, que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, querido Deus, nós oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Apocalipse 17, 1 a 18. As 7 taças foram derramadas, as forças da natureza e os poderes políticos serviram para castigar os adoradores da besta. Agora, um dos 7 anjos do capítulo 16 leva João para ver de perto a Babilônia e a sua destruição. Este capítulo é de grande importância na identificação de algumas das profecias desse livro. Entre outras coisas, procuramos aqui o entendimento das figuras simbólicas que foram largamente usadas em todo o livro. No estudo de hoje, temos como conteúdo a revelação da consumação dos juízos divinos. Por 2 vezes, João já tinha mencionado a Babilônia, sem maiores explicações. Você deve se lembrar de 14:8 e 16:19. Até agora, João tinha se preocupado com a tarefa de descrever o triunfo divino sobre os seus inimigos. Ao mesmo tempo, ele procurou encorajar os irmãos na fé que passavam por dura tribulação, mostrando que a vitória de Jesus é compartilhada com seus fiéis. Embora tenha descrito que o mal
atacará o povo de Deus, ele mostrou a vitória de Cristo. João então nos mostra que Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nossas vidas estão sob o controle divino. A maldade só exerce o poder que Deus lhe permite exercer. A partir desse capítulo, então, João fixa o seu olhar para os tempos do fim. Ele não se ocupa mais com a aparente vitória da maldade, mas ele contempla a sua final e derradeira derrota. João vê Deus demolindo toda a fortaleza e lançando seus juízos contra Satanás e contra os seus seguidores. Não há poder que resista. Deus é completa e absolutamente vitorioso. E por isso nós vamos estudar esse capítulo, dando a ele o seguinte título: O juízo divino contra a grande meretriz. Eu repito, com base então no capítulo 17 de Apocalipse, Apocalipse 17, 1 a 18, o título é O juízo divino contra a grande meretriz. As taças derramadas sobre a terra nos prepararam para entendermos as causas e os meios que provocaram a queda da Babilônia. Essa queda já tinha sido anunciada anteriormente. Uma meretriz, então, é a figura escolhida para simbolizar a monstruosa iniquidade da civilização que se rebela contra Deus. Mas a pergunta é, quem é essa meretriz? Esse é um dos pontos mais polêmicos no estudo do Apocalipse. Definir a identidade dessa meretriz realmente é um dos pontos mais delicados desse texto. As interpretações mais comuns envolvem duas cidades: Roma, como cidade principal do Império Romano, ou então o poder comercial e econômico dela, e Jerusalém, como existia antes da destruição do ano 70 depois de Cristo. Vários estudiosos afirmam que a grande meretriz é Jerusalém, cuja destruição foi profetizada por Jesus e realizada no ano 70 pelo Marechal Tito. Essas interpretações respeitam os limites do tempo, sugerindo que o Apocalipse, então, tenha sido escrito durante o reinado de Nero e cumprido na destruição de Jerusalém 2 anos depois da sua morte, isso é, no ano 70. Outros estudiosos identificam essa meretriz com a cidade de Roma, ou algum aspecto do seu poder e da sua influência econômica no mundo do primeiro século. Muitos estudiosos, dentre os quais eu, entendem que Apocalipse foi escrito durante o império de Domiciano, imperador de 81 a 96 depois de Cristo. Nos comentários sobre a grande meretriz, vamos verificar então alguns aspectos que apontam Roma histórica como tipo dessa grande meretriz. Ela, a cidade de Roma, fornece um tipo dessa grande meretriz. Sendo que, do contexto histórico, extraímos um tipo, podemos interpretar então as palavras de João, quando se refere à Babilônia, como uma antevisão de acontecimentos futuros. Na verdade, devemos entender e nos preparar para os dias finais. Essas figuras simbolizam um sistema religioso, apontam para uma fé impostora, às vezes até pseudo-cristã, muitas vezes pagã por sua natureza. Nos dias finais, religiões apóstatas vão aparentemente formar um relacionamento com o poder secular, que será um instrumento do diabo. Na condição de poder mundial, as falsas religiões vão se unir, esquecendo-se das suas diferenças. Para quê? Para perseguir com intensidade a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. No estudo de hoje, então, no estudo desse texto, nós vamos encontrar um princípio que vale a pena nós observarmos para aplicarmos às nossas vidas. O princípio, então, com base em Apocalipse 17, 1 a 18, é o seguinte: Deus demolirá toda a fortaleza, lançando o seu juízo contra Satanás e os seus seguidores. Eu repito, Deus demolirá toda a fortaleza, lançando o seu juízo contra Satanás e os seus seguidores. E nesse texto, nós vamos encontrar 3 constatações sobre o juízo divino lançado contra a grande meretriz, que é o título desse capítulo aí em suas Bíblias.
A primeira constatação é relativa à caracterização desta grande meretriz, versículos 1 a 6. Nós temos 7 características. A primeira, a condição, ela vai ser julgada. Veja só o versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: a queda da grande meretriz já foi anunciada em 14:8 e ela recebeu o cálice da ira de Deus quando a 7ª taça foi derramada, conforme 16:19. Agora um dos anjos que derramaram as suas taças mostra mais detalhes para João. A sua localização. Vem, o anjo disse, mostrar-te-ei o grande julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. As águas se referem aos povos ou nações. A grande meretriz, a cidade e seu poder econômico, se acha sentada, isto é, apoiada sobre as nações. A grandeza dela dependia dos povos por ela dominados. Ela tem uma influência grande, e isso nós vemos no versículo 2, porque com ela se prostituíram os reis da terra. A prostituição entre as nações é uma figura que sugere alianças, sugere suas relações com diversos reis dominando todos os países da região mediterrânea. Essa mesma acusação foi feita pela segunda voz. Era a corrupção envolvendo outras nações na sua libertinagem, na sua ganância, idolatria e imoralidade. A situação dessa cidade é vista nesse transporte que o anjo fez com João. Em espírito, ele levou João até um deserto, e ele viu uma mulher montada numa besta escarlate. Ezequiel também, se você se lembra lá do Velho Testamento, foi levado pelo Espírito a ver as condições da cidade de Jerusalém para ajudá-lo a entender, a comunicar os motivos do castigo de Judá. Agora aqui é João que é levado para ver os planos de Deus de castigar uma cidade mundana. João já tinha visto uma mulher sendo levada ao deserto para ser protegida. Só que, dessa vez, é uma mulher totalmente diferente que está no deserto. Ela está sendo protegida temporariamente pela besta. Essa mulher, então, é a grande meretriz. A mulher está montada numa besta ou na besta do mar, que representa o quê? O poder governamental. A grande meretriz depende do poder oficial para a sua sobrevivência. Ela se veste de uma maneira toda especial. Veja o versículo 4. Já sabemos que ela era uma meretriz, mas ela se veste como se fosse uma mulher de nobreza, de realeza, uma mulher rica. Essa Babilônia dera às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Veja o versículo 8 do capítulo 14. Da mesma maneira que a Babilônia histórica, cidade principal da sua época, deu seu vinho às nações e causou a loucura delas, a Babilônia simbólica, a falsa religião, dará o seu cálice às nações no seu devido tempo. Todas queriam participar do sucesso dessa grande cidade mundana. E iam participar, mas iam participar também, sabe do quê? Do castigo que viria sobre ela. Ela então é identificada no versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que nome mais escabroso! A mulher não esconde a sua verdadeira identidade. As características da Babilônia são identificáveis e o nome passa a representar essa cidade e a sua influência como prostituta, corrompendo as nações com a sua falsa religião. E a condição dela, então, é que ela estava embriagada com o sangue dos santos. A bebida dessa cidade pecaminosa é o sangue dos servos do Senhor. São os mesmos que pediram a justiça divina lá no 5º selo, no capítulo 6. Aqueles que não amaram a sua própria vida quando encararam a morte. Eles se mostraram fiéis até a morte. Então essa grande meretriz cairia por causa da perseguição aos discípulos do Senhor Jesus. A cena era horrível e assustadora. A mulher embriagada com sangue e o sangue dos fiéis conhecidos pelo apóstolo João. E por isso, então, João se espantou. Chegamos, então, nos versículos 7 a 14,
que vai nos mostrar uma segunda constatação. E essa constatação é relativa à caracterização agora da besta escarlate, essa besta onde a mulher estava assentada. São 7 detalhes também aqui. Primeiramente, a besta é escarlate e está repleta de nomes de blasfêmia. Depois tem 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Tem 10 chifres, 10 reis. Depois a besta leva a mulher que se assenta nela, e a besta era e não é, e está para emergir. Enfim, são caracterizações que nos mostram realmente uma cena horrível. Mas vamos a cada um dos versículos. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que você está admirado? O anjo viu a reação de João e imediatamente começou a explicar para desfazer o espanto de João. O anjo prometeu, então, uma explicação satisfatória. E ele começa dizendo: a besta que você viu era e não é, e está para emergir do abismo, mas ela caminha para a destruição. Essa besta que era e não é, mostra o tempo durante o qual ela foi ferida mortalmente, isso é, o tempo em que a 7ª cabeça tornou-se exteriormente cristã, quando seu caráter como besta ficou temporariamente suspenso. A cura da ferida mortal é a sua saída do abismo. Assim, o seu poder, ou o poder do anticristo, torna-se cada vez pior. A igreja cristã, então, deve estar preparada. A ferida que fez numa das cabeças da besta foi uma ferida temporária. A igreja de Jesus deve saber que está em perigo de um lado pelo cristianismo falso da meretriz e, por outro lado, está em perigo pelo anticristianismo da besta. O seu caminho, mesmo iludindo a muitos, é para a destruição. Jesus colocará um fim nos seus enganos. Mesmo que ela venha a aparecer posteriormente, como o 8º rei, no versículo 11, nós vamos ver isso, o seu fim já está decretado. No versículo 9, então, o anjo mostra o seguinte: olha, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. A meretriz está assentada, está apoiada sobre 7 montes. A aplicação natural dessa expressão se dá à cidade de Roma, bem conhecida na época de João como a cidade das 7 colinas. Mas o anjo também diz que são 7 reis. Na linguagem simbólica do Apocalipse, 2 imagens diferentes podem representar uma ideia ou um personagem. Aqui, então, as 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Provavelmente, os reis ou reinos aqui mencionados referem-se aos poderes que se levantaram contra o povo de Deus durante os séculos. Então, podemos relacionar o Egito, primeiro poder, depois a Assíria, depois a Babilônia, o 3º poder, a Pérsia, 4º poder, a Grécia, o 5º poder, Roma, que estava no poder naqueles dias de João, o 6º poder e, por fim, o império do anticristo, que nos leva então para os dias finais da nossa época. O versículo 10 diz que desses 7, 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Desses reinos, 5 já tinham caído, isso é, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Roma era o um que existia nos dias de João, e o império do anticristo é aquele que ainda não chegou. Mas quando esse chegar, ele vai durar pouco. No versículo 11 diz: a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. A besta que era e não é, pode ser interpretada como sendo a própria besta com 7 cabeças. Ela, porém, se identifica mais com 2 cabeças do que com as outras 5, aquelas que já passaram. Ela já apareceu na história e já foi ferida mortalmente. Você lembre-se do 13:3. Mas reviveu. Ela reviverá com uma aparência final, isto é, ela subirá do abismo, caminhando, porém, para a própria destruição. As outras 5 cabeças são manifestações de reinos desse mundo, os quais já passaram. Esse verso 11 tinha terminado mostrando ainda o quê? A existência de um 8º poder, que surgirá dos outros 7. Como quer dizer?
que ele será o resultado de toda a história da humanidade em oposição a Deus. Veja bem, João não se preocupa em identificá-lo ou mostrar o seu poder. João quer que nós percebamos que a destruição desse ser ou desse sistema, aos olhos de Deus, já aconteceu. Versículo 12. Os 10 chifres que você viu, João, são 10 reis. E assim o anjo vai explicando tudo para João. Esses chifres são 10 reis e, como 10 é um número completo, eles simbolizam todos os reinos do mundo que apoiarão o anticristo na sua luta contra a igreja e contra o Senhor Jesus. Conforme Daniel, a pedra feriu a imagem nos seus pés, nos seus 10 dedos. Embora eles tivessem os seus direitos reais na aliança com a besta, o tempo que lhes é dado é limitado, é pouco tempo. Versículo 13, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Querido amigo, esses 10 reis são meramente fantoches, não têm poder próprio, pois todo o seu poder é dado à besta. Já observamos então que a besta surge do mar e depende das nações, da sociedade humana, para ter o seu poder e para ter a sua existência. E aí o versículo 14 então mostra que eles pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. A besta usará todos os seus recursos, até os reis subordinados, para tentar resistir. Mas o poder de Jesus vai liquidá-los. Afinal, ele é o Senhor do Senhor, ele é o Rei verdadeiro. O importante de tudo isso é sabermos que a vitória é do Cordeiro. E os servos fiéis participam dessa vitória do Cordeiro. Aqueles que confiam na besta serão derrotados, enquanto os servos do Cordeiro, esses têm certeza da vitória final. E aí chegamos então à terceira constatação, que é relativa aos acontecimentos que afetarão a grande meretriz. Versículo 15, 16, 17 e 18, o final desse capítulo 17. Nós temos aqui também alguns detalhes sobre esses acontecimentos. Primeiro, as águas dos povos são as nações. A besta, no versículo 15, surgiu do mar, tomando sua força das nações. Mas se essas nações voltarem contra a meretriz, ela perderia sua força. Os 10 chifres são os reis que, junto com a besta, odiarão essa meretriz. É interessante essa briga do reino do mal. A igreja, tendo apostatado para o mundo, será condenada pelo mesmo mundo. Essa meretriz é essa igreja apóstata, é a falsa religião. E aí, então, ela vai ser condenada pelo próprio mundo que serviu-se dela para conseguir seus intentos perversos. A meretriz, no versículo 16, será devastada, despojada, comida nas suas carnes e queimada no fogo. Versículo 16 diz assim, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Durante a história temos percebido que esses que não andam com Deus, além de se tornarem embrutecidos, serão devorados pelo fogo. Versículo 17, Deus é quem comanda as nações conforme o seu pensamento. A besta e a meretriz podem se enganar, achando que exercem domínio verdadeiro sobre os reis e as nações, mas é Deus quem exerce o controle verdadeiro. Deus fará, no versículo 17, com que executem os seus planos, dando aos reis até que a sua palavra seja cumprida. Jesus, o Senhor, permitem que esses reis tenham poder, mas até o limite que lhes é planejado. Uma parte do plano de Deus para vencer a besta foi o aumento do poder dela. Deus a deixou crescer cada vez mais forte, dominando reis e nações. Mas enquanto isso, ele preparava o castigo para ela. Finalmente, o versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade. A grande cidade do Apocalipse é a Babilônia, um sistema falso de religião baseado numa fé morta. Essa grande meretriz, a grande cidade, domina sobre os reis da terra. Futuramente, essa meretriz ou essa grande cidade dominadora representará esse sistema falso, essa religião falsa e sem Jesus. Uma religião completamente
falsa. Nos capítulos 12 e 13, estamos concluindo, conhecemos 3 grandes inimigos do povo de Deus, o dragão e as suas 2 bestas. Nesse capítulo 17, conhecemos mais uma aliada do dragão, isto é, a grande meretriz, a falsa religião. São visões do tempo do fim para o qual devemos estar preparados. Ao nos prepararmos, devemos saber o que é importante, que devemos ter uma fé viva e pura no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter cuidado com as falsas religiões, porque elas é que poderiam levar uma pessoa a estar longe do Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e te mantenha firme nele mesmo. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça